Boa noite, pessoal. Todo mundo conseguindo me ouvir? Espero que vocês estejam conseguindo ver a tela. São 8 horas em ponto agora. E estamos começando. Hoje é a última ação que a gente tem da parte de impacto social, né, voltado para esse alinhamento estratégico. E para mim está sendo um aprendizado, para mim, Morgana, caso seja um pessoal aí ouvindo ainda a primeira vez, está sendo um aprendizado bem grande, principalmente proporcionado pelas assessorias, e está sendo muito legal poder dialogar com vocês no sentido dos que a gente já teve, né? Então, tanto voltado para a parte entidade, quanto voltar à parte específica de resolução, né, de compreensão do problema que vocês vão querer trabalhar, dos ODS, né? Então, só relembrando que a gente viu, né, que era o quadro da lição de casa, o que vocês tinham que fazer era compreender o problema, de fato, que vocês estavam atuando, e foi muito legal, né, porque conversando com vocês, para alguns o problema estava bastante claro e todas as perguntas que eu ia fazendo vocês sabiam me responder, ou vocês tinham conseguido delimitar um problema bastante específico para um público específico, outros amplos, o que dificultam a compreensão desse problema. É interessante porque mesmo para aquelas pessoas que já tinham ou achavam que tinham um entendimento muito grande do problema, a gente viu que dá para esmiuçar ainda, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala um termo muito grande como vulnerabilidade social, o que significa essa vulnerabilidade social? Né? De que forma que os beneficiários ou essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social sofrem isso? Será que tem diferença para o público de 6 anos, para o público de 6 a 12, para um público de 12 a 16? Como que ela interage com os públicos de diversos gêneros. Então, será que essa vulnerabilidade atinge meninos e meninas e LGBT de uma forma diferente? Né? Então, conforme a gente foi conversando, a gente deu para ver que essa estratificação, para uma plena compreensão dos problemas, ainda poderia ser bastante ampla para todos vocês, na verdade, ou para muitos de vocês, principalmente para vocês em projetos que sejam mais alinhados ou que estejam mais alinhados com o que esse público, com a forma que esse público beneficiário lida com esse problema, ou na verdade com a forma que o público beneficiário vive com esse problema. Então, a partir disso, a gente viu como também a gente se relaciona com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e foi interessante conversar com alguns de vocês, porque alguns me trouxeram que vocês se enquadram com todos os ODS, né, com todos os objetivos. E de uma forma, por eles serem objetivos né, da Terra, de todo mundo, a gente se encaixa em vários deles, mas a gente se relaciona com eles de forma diferentes. Ou a gente se relaciona mais diretamente com alguns deles, e não com todos. Né? Então, entender bem o problema vai fazer com que a gente entenda também melhor com quais ODS que a gente está mais relacionado. E, por último, tinha uma pergunta sobre se é possível construir parcerias para solucionar ou para buscar soluções para esses problemas, para trabalhar em relação a esses ODS. E daí eu queria salientar que foi uma conversa que eu tive com alguns de vocês, mas todos, e eu acredito que até alguns de vocês trouxeram essa possibilidade. O Dia de Transformar, que é colocado como uma contraproposta, né, de vocês para participarem do projeto Transformar, para vocês fazerem lá no final das capacitações, um dia que vocês apresentar o que vocês aprenderam, e também colocar
como que vocês pretendem pôr tudo isso em prática. É um ótimo dia de vocês começarem a dialogar com esses parceiros, né, a chamar esses parceiros estratégicos que podem estar relacionados com os ODS que vocês querem trabalhar, com os problemas que vocês querem ou que vocês já estão resolvendo. Né, então, usem esse pretexto, né, olha, a gente está participando desse projeto, esse projeto é por causa disso, disso. Ele está nos incentivando a mostrar o que a gente está aprendendo. E uma das coisas que a gente está aprendendo é em relação a esses problemas que a gente quer resolver, e a gente quer compartilhar as formas de resolver esse problema com parceiros que a gente considera estratégicos, né? Então, usem o dia D para conseguir mobilizar essas parcerias estratégicas também, que não necessariamente vão estar voltadas só para a captação de recursos, mas parcerias estratégicas que podem ajudar vocês a solucionar esse problema, investindo tempo, porque elas vão estar investindo conhecimento, porque elas vão estar trazendo pessoas que são relevantes, né, porque elas vão estar colocando vocês naquela rede ou na teia, né, de apoio para resolver aquele problema. Né, então, é bem importante vocês utilizar esse dia de transformar. É bem importante que vocês façam, de fato, essa contrapartida e que vocês usem esse dia de transformar de uma forma bastante estratégica para construir parcerias, para viabilizar a resolução ou o entendimento, né, a pensar em possíveis formas de solucionar o problema que vocês estão trazendo. Bem, tendo isso em vista, eu entro, de fato, na parte do impacto social. Até agora vocês não me viram, então eu só vou dar um oizinho aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Câmera, então, boa noite, pessoal, né? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de novo a esse encontro da segunda-feira. Hoje, como eu já falei, é o terceiro encontro que a gente tem, é o terceiro e último encontro da parte de impacto social. E essa parte de impacto social, ela é uma parte extremamente relevante de alinhamento estratégico, para que vocês consigam depois pensar melhor na parte dos projetos, que vão ser as próximas capacitações, e que com esse conhecimento, né, a gente tem um alinhamento estratégico, a gente entende muito bem o que a gente está fazendo, a gente se conhece muito bem, a gente conhece o problema com que a gente está lidando, a gente consegue estruturar isso em projetos, que a gente quer atuar para resolver esses problemas centrais que a gente está atuando também. Como que a gente capta recurso para isso? Né, então, muitos de vocês já chegaram para mim com essa ânsia, né? Nossa, Morgana, mas o que eu gostaria mesmo, meu principal problema é captar recurso. A gente está fazendo aqui um projeto e um processo bastante integrado, porque o que a gente vê é muitas organizações escrevendo projetos, resolver problemas, ou projetos para captar recurso que não estão alinhados com os problemas que elas querem resolver, que não estão alinhados com a missão estratégica da organização, sem compreender quais são os indicadores que eles têm que trabalhar para isso. Né? Então, todo esse processo de impacto, de alinhamento, ele é bem importante para as próximas duas etapas, tá? Então, essa é uma mensagem relevante que eu tenho para dar para vocês hoje. E o conteúdo que a gente vai ver hoje, deixa eu voltar aqui para a tela. Compartilhar. O conteúdo que a gente vai ver hoje, ele está relacionado à construção da teoria de mudança da organização, e eu já vou explicar o que é essa tal teoria de mudança. Vou explicar para vocês sobre uma ferramenta que serve bastante para a parte do que a gente faz, a gente quer resolver, e como trazer indicadores, e como deixar isso visualizável, que é o marco lógico, e como que a gente busca ou constrói, quais são indicadores, na verdade, quais indicadores que a gente pode estar utilizando no nosso projeto. Então, eu começo relembrando uma parte que a gente viu lá na primeira sessão, que quando eu perguntei para vocês, né, o que é impacto? Vocês me vieram com diversas respostas, e algumas delas são transferidas aqui. Né, o impacto como o efeito de uma ação,
Então, o impacto como é algo que acontece depois que eu fiz uma intervenção, né? Então, eu faço uma intervenção e espero esse impacto lá na frente. É uma transformação que acontece, e essa transformação, a gente sempre pensa num cenário de desenvolvimento, né, numa melhora social. A gente viu que quando a gente está discutindo sobre impacto, que ele não realmente acontece no curto, que no curto prazo a gente consegue perceber muito melhor quais são os resultados desse projeto, e que no final, né, lá quando tem médio e longo prazo, a gente consegue ver essa transformação acontecendo. Né, a gente comentou bastante que essa transformação, ela acontece fora, né, ela não é na instituição. A instituição, por mais que a gente está fazendo um processo aqui para vocês melhorar a instituição e compreenderem, então, mas para que vocês consigam fazer mudanças fora da instituição. O que é importante, de fato, é essa compreensão do que está fora. Né? Então, esse impacto, ele é sempre externo, ou então, no máximo, com associados da organização, da nossa associação, quando, por exemplo, os associados são os próprios beneficiários. Né? Vamos pensar no caso de uma associação, como alguns de vocês que trabalham e lidam com deficientes visuais. Vamos deficientes próprios associados da organização. Então, na verdade, essa associação é para beneficiar os próprios associados, que é esse público relevante para vocês. Mas, tirando isso, geralmente o impacto está fora. Seja quando a gente está discutindo questões ambientais, seja quando a gente está discutindo educação, quando a gente está discutindo assistência social, quando está discutindo melhoria na vida política, né, o impacto que a gente quer causar é uma transformação para essas pessoas que estão fora da organização. E por último, a gente considera que esse impacto ele precisa ser mensurado. Né? Como que eu faço para verificar se daqui a 5 anos esse projeto foi impacto, realmente concretizou? Né? Se as mudanças estão acontecendo ainda depois de 5, depois de 10 anos que a gente implementou aquela intervenção naquela comunidade. Né? Eu trouxe o caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, escolher projeto para fazer uma avaliação 5 anos depois. Né? Então, super interessante. Como que a gente faz para ter esse acompanhamento, para verificar se no longo prazo a gente está realmente cumprindo com aquela... Se aquele recurso que a gente colocou nesse projeto, se ele está sendo ainda útil, né? Qual que é a vida útil desse recurso financeiro? Né? Uma coisa é você falar assim, a gente quer o recurso financeiro para conseguir alimentar a criança hoje, né? E tem uma necessidade muito forte. Né? Eu quero recurso financeiro, eu quero recurso financeiro porque hoje essa família está precisando de moradia. Mas, na verdade, esse recurso financeiro que visa hoje, ele é um recurso financeiro que é para durar para os próximos 5 anos. Né? Que é o tempo que o seu projeto deveria durar. Não em duração, mas em impacto. Né? E essa frase ficou confusa, mas que o impacto do projeto deveria ser. Né? Então, e isso é muito interessante de vocês perceberem também, né? Porque quando você vender o projeto, ou forem trazer novos voluntários, ou quando vocês forem parceiros para o projeto, ou para a instituição, vocês têm que dizer, né? Você está investindo agora para algo que vai durar pelos próximos 10 anos. Né? Quem é que faz investimento desse tipo hoje em dia? Né? Então, isso é muito relevante. A Rosa, essa parte né, do alinhamento e da missão, entender todos os projetos da organização como sendo parte desse todo, que é muito sério, que até pessoas, organizações tradicionais, acabam não tendo isso tão claro. Na semana passada, ou foi nessa semana? Foi nessa semana, eu acho, eu conversei na semana passada, com uma organização que que quer resolver um problema, mas ela faz um projeto completamente diferente daquele problema. Por que faz esse projeto, se esse projeto não está relacionado a esse problema?
Né? Como que a gente consegue alinhar melhor esses projetos que a gente está fazendo? Então, para isso aqui é muito importante. De uma forma bem básica, essa imagem, ela tem um A, tem um I, tem um O de objetivos ali no meio. Né? A gente faz uma ação no agora, para conseguir um impacto que seja de longo prazo. Lu, o BID estabelece como 5 anos. O BID estabelece como 5 anos o prazo dele, mas tem uma discussão muito grande no campo social de quanto que é difícil esse impacto. Né, algumas organizações vão achar que esse impacto ele só é perceptível daqui a 10 ou 20 anos. Né? Vou dar um exemplo bem claro, assim. Existem estudos, eu estava conversando isso com a Solange hoje, eu acho. Existem estudos voltados sobre projetos de infância. A primeira infância ali do 0, 2, 3 anos, e que a empatia só se desenvolve nessa fase. Né, e que os cuidados que você tem nessa fase, ou então que quanto mais tempo os pais permanecerem com as crianças nessa fase, menos problemas psicológicos os filhos vão ter no futuro, e menor vai ser o índice de violência, de criminalidade, etc. Né, então, pense nesse cenário. Eu atuo com a criança de 0 a 3 anos de idade, mas eu vou conseguir ver, óbvio que eu consigo ver alguns resultados ou alguns índices de que ela está fazendo isso, né, essas melhoras, quando ela já tiver 8, 10 anos, mas eu vou conseguir entender melhor quem é essa pessoa, ele como cidadão, talvez quando ele tiver uns 15 ou 20 anos, assim, né? Então, eu acho que depende muito de qual que é a atuação do projeto. Não é nada consolidado de ser anos, ou de ser 2 ou 3 anos, tá? Depende muito da atuação desse projeto e depende muito do que você tá buscando também. Né? Lendo alguns, eu vejo, por exemplo, assim, a gente vai implementar um projeto de esporte porque vai reduzir a criminalidade, porque a maior interação social, aprender a disciplina do esporte, etc., vai reduzir a criminalidade. Essa teoria ela em quanto tempo? Essa mudança, ela seria daqui a quanto tempo? Né? Ela seria daqui a 1 ano, a redução da criminalidade, daqui a 5 anos, 10 anos? Né? Eu acho que depende muito nesse sentido. E a Rosa colocou que teria um mínimo de 5 anos, que 2 anos ainda é o tempo de manutenção, de continuidade, de ratificação. Eu acho que sempre ser pensado, Rosa, tipo, que nem... tudo bem, assim, vou dar um exemplo agora, que ele tem índices de mensuração muito claros a cada período. É um curso vestibular para pessoas de baixa renda, e o primeiro resultado deles é a inserção da pessoa na universidade. Então, eles conseguem ver esse resultado no primeiro ano, né, já do projeto. Daí a manutenção da pessoa na universidade vai acontecer do tempo de faculdade, de 4 anos, e depois que ela consiga se elevar de patamar de vida, vai ser entre os anos, né? Então, eu acho que estabelecer esses patamares, assim, né? O que a gente está esperando no primeiro ano, o que a gente está esperando no segundo ano, a gente vai ver, de fato, daqui a 10 anos, com essas pessoas, ou com essa comunidade que a gente está trabalhando. E é uma questão que é interessante, assim, né? Porque cada vez mais a gente vê projetos exigindo celeridade, né? Exigindo rapidez, assim. O que você vai entregar de impacto daqui a 5 meses? E isso é muito difícil, né? De explicar. Porque daqui a 5 meses, o máximo que você vai, ou daqui a 2 anos, até ainda como a Rosa está colocando, você está vendo o resultado do impacto, né, daquele projeto. O impacto vai vir muito depois. A Rosa também falou que ela morou numa cidade onde foi possível intuitivamente verificar resultado de uma experiência de alfabetização inovadora chamado Frenê, ou Frenet, que é, quando os meninos começaram a compor músicas de rap. Né? Então, isso é bem interessante.
Nesse caso também, né, a gente está com um projeto de alfabetização inovadora e talvez eu vou ver a pessoa alfabetizada daqui a um ano. Eu quero um projeto que seja mais curto, que tenha um objetivo e impacto mais curto em relação a isso, né? Então, tem que pensar de organização para organização, projeto por projeto. Então, mas eu vou voltar aqui nessa tela. Então, a gente tem um A, que é eu faço uma ação, uma intervenção ali naquela cidade, naquela pessoa, naquela escola, né? Uma ação específica que eu vou fazer com aquele beneficiário. E dessa ação, eu espero lá no longo prazo, esse longo prazo a gente define para cada um quanto que vai ser, mas eu espero que lá no médio ou longo prazo eu veja um impacto. E no meio termo disso, eu vou colhendo os objetivos, eu vou colhendo os resultados em relação a essa que eu estou fazendo. Né? Então, só para tentar entender, é uma linearidade, né? Que eu vejo, eu tenho uma ação que lá na frente vai pensar no impacto, que é que está sendo gerado na vida daquela comunidade, ou daquele beneficiário, ou daquele ecossistema, como é o caso de alguns de vocês, e que eu vou mensurando ao longo do tempo o que vai acontecendo. Para isso ficar mais claro, eu vou trazer histórias, que são duas histórias bastante... O cunho delas é didático, não existe nenhum cunho além disso, nesse sentido. Mas é a história da Morgana, que sou eu, e a história do Rodrigo, que é um colega meu, e de verdade, ele é um cunho... É um exemplo só didático, tá? Não, que vocês podem vir a utilizar para outras coisas também. Mas a história é a seguinte: quando eu fiz meu mestrado, é uma história bem pessoal até, então às vezes eu fico um pouco encabulada de contar a história. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu estava na saúde criança, trabalhava muitas horas por dia, estudava muito tempo por noite, dormia muito pouco, tinha uma vida bastante sedentária, me movimentava muito pouco, porque eu passava grande parte do tempo sentada, e me alimentava muito mal. Então, no período, eu acabei ganhando muito peso. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria perder peso, né? Então, eu tinha como objetivo, nesse período, perder quilos. E o Rodrigo é um colega meu que ele diz que ele sempre foi gordinho e que teve um momento da vida dele que ele queria perder 15 quilos também. Tá? Então, é isso que eu e o Rodrigo a gente tinha em comum, além da gente ser grandes amigos, mas a gente queria isso para nossa vida, que era perder peso. O que vocês acham que uma pessoa pode perder peso? Quais são as estratégias que vocês enxergam para uma pessoa perder peso? Estou esperando respostas. Vamos lá. Quais foram as coisas que vocês já tentaram fazer para perder peso? Alguém tem disciplina? Eu tinha disciplina para o meu trabalho, eu trabalhava bem pra caramba, né? Disciplina em relação. Tem que fazer dieta. Que tipo de dieta, gente? A Ásia falou que tem que ter uma alimentação saudável. Perfeito. Alguém falou que posso fazer atividade física, então sair da minha vida sedentária. A Rosa falou, né? Primeiro saber o porquê que eu engordei. Eu engordei de fato porque eu comia mal e tinha uma
sedentária nesse sentido. O Tiago respondeu que eu tenho que mudar meus hábitos, e isso é interessante, Tiago, porque só se eu mudasse todos os meus hábitos mesmo, por exemplo, se eu trabalhasse menos, se eu estudasse um pouco menos para conseguir encaixar o momento de sono, né, na minha rotina, que eu conseguisse encaixar o momento de fazer exercício, eu teria que ter uma mudança de hábito. A Tati e a Fernanda falaram, né, de reeducação alimentar e de praticar mais exercícios, ou de ter uma prática constante de exercício. O Rafa Vargas falou que eu poderia desenvolver um planejamento que envolvesse exercícios físicos, alimentação e disciplina. Desenvolver só o planejamento não resolve, Rafa, eu preciso desenvolver o planejamento e cumprir o planejamento, e aí hoje é parte da disciplina, né, na verdade. A Vani falou que eu poderia procurar um nutricionista para ele me auxiliar de que forma que eu poderia fazer a minha dieta. A Lei entendeu que, dependendo do tipo sanguíneo, eu posso fazer uma redução de carboidratos e uma redução de açúcar. O Rafa também falou que eu posso verificar o tempo disponível para encaixar todos os procedimentos saudáveis, né? Então teria que fazer um planejamento melhor do tempo. A lei que eu poderia restringir as frituras e eu poderia evitar estresse. Perfeito. Então a gente percebe que tem várias formas que eu poderia para conseguir reduzir peso, certo? Então vocês já me deram aí várias alternativas e eu acho que vocês foram bastante comedidos até nessas medidas. Por exemplo, eu poderia me medicar, eu poderia fazer procedimentos cirúrgicos. Nosso Leonel deu 20 quilos com um simples lenço. Que lenço! Quero... Não. Acho que o segredo da noite é saber que lenço é esse. Muito bom. Mas eu estava falando das medidas mais drásticas, antes de chegar a essa medida arrebatadora do lenço, que estamos curiosos para saber. Mas eu poderia me medicar, eu poderia fazer jejum. Não sei se vocês viram agora, tem várias modas aí de dieta de pessoas fazendo jejum também. Eu poderia fazer procedimentos cirúrgicos, então operar estômago, colocar balão, etc., que são bastante invasivos. E teve gente que já teve a audácia de dizer que eu poderia, por exemplo, cortar uma perna. Porque, de fato, eu tenho 1,77 m, se eu cortar uma perna, eu perco peso muito rápido. Né? Assim, seria medida para eu perder peso de hoje para amanhã. Seria a opção mais rápida nesse sentido. Né? Então, quando a gente pensa em tudo que poderia ter, tem muitas alternativas, algumas ridículas, como essas que essa última que eu acabei de mencionar, tem algumas que são mais invasivas e mais drásticas, e tem algumas que são mais a médio prazo, mais a curto prazo. Né? Então, dentro do rol, eu tenho que acompanhar eu tenho que escolher entre diversas. Mas eu, Morgana, estava morando na Bahia na época, estava trabalhando só num lugar incrível, né? Isso nunca aconteceu comigo mesmo por muito tempo. Estava trabalhando na Bahia, que tem um clima extremamente ameno, em Ilhéus, que varia ali entre os 27 e os 30 graus, então eu conseguia fazer exercício bem cedo de manhã e à noite. Eu passei a praticar muito exercício e eu virei vegana e passei a me alimentar de uma forma mais saudável, e deu que eu perdi os quilos. Né, chegou no momento lá que eu consegui perder perder o peso suficiente que eu queria perder. Como que vocês acham que eu sabia que eu estava perdendo peso? Como que vocês acham que eu sabia que as estratégias que eu tinha adotado estavam sendo eficientes para eu perder peso?
Eu tô lá me alimentando bem, eu tô lá me fazendo exercício todos os dias. Ai, meu Deus, será que tá funcionando? Será que eu tô perdendo peso? Será que eu não tô perdendo peso? Isso, então o Thiago já trouxe uma alternativa. Eu posso saber se eu tô perdendo peso ou não pelas roupas folgadas, ou eu poderia, por exemplo, saber quando eu tô comprando roupas de tamanhos menores. A Daiane respondeu quando a roupa entra, felicidade. O Thiago também falou que poderia ser por mudanças corporais, então eu minhas medidas, né? Então eu tenho ali minha fita métrica, eu poderia ir acompanhando essas medidas ao longo do tempo, ou então só me vendo pelo espelho mesmo. A Diana respondeu que eu posso me pesar, tenho a balança, né? Se a minha medida era perder peso, eu vou me pesar, vou saber se eu estou de fato perdendo esse peso ou se eu não estou perdendo esse peso. Tem várias formas de a gente saber se eu estou perdendo peso ou não. Tem sempre aquela tia vai olhar para você e vai dizer: nossa, minha filha, como você engordou, nossa, minha filha, como você emagreceu. Né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer visitas periódicas a essas tias para que elas me dissessem como que está o meu estado corporal. Né? Isso sempre acontece, Natal, Novo, casamento. Isso casamento de família, é um assunto que sempre está ali para a gente. De quando a roupa antiga serve, e a Edsa falou que eu posso, ou não sei, falou que eu posso fazer um controle na balança, posso fazer essas medições abdominais frequentes, perfeito. Né? Então, aí também tem várias formas de eu medir. Tem uma delas que é mais fácil, e que ela é mais correta. Né? Existe uma balança ali, que eu me coloco em cima, ela vai dizendo quantos anos naquele dia. Pode ter variações ao longo do dia? Pode. Eu posso um dia emagrecer, outro dia ter aumentado um pouco o peso, mas eu consigo ver se aquelas estratégias principais que eu adotei lá no começo, que era de me alimentar de uma forma mais saudável, de fazer exercícios constantemente, se ela estava resultando nessa perda de peso. E que talvez, se não tivesse, eu teria que me alimentar bem, mas em menores quantidades. Ou que eu teria mais exercício físico. Essa mensuração, ela ia me guiar para saber se as atividades, elas estavam sendo suficientes, se aquelas atividades estavam sendo suficientes para eu conseguir diminuir esse peso ou não. O Thiago falou, né? A autoestima ninguém comenta, mas ela vem de fato quando tem mudança real. Bem isso, Thiago. E pensando já nessa parte da autoestima, o que vocês acham que aconteceu comigo depois que eu peso? O que acontece com uma pessoa quando ela perde peso? De uma forma geral, não é todo mundo, assim, sabe? Não é a questão de perder peso, na verdade, mas o que poderia acarretar nesse cenário? Eu estou fazendo exercícios diariamente, eu estou me alimentando bem, tirou uma perda de peso, e o que vai acontecer comigo daqui a... Isso, então, a autoestima foi lá para cima, acontece. Olha, mais alguém respondeu, a minha saúde melhorou. Eu fiquei mais... Eu consigo praticar mais exercícios ainda do que eu praticava antes. Eu fico bem, eu me sinto realizada, principalmente pelo estar me alimentando bem e fazendo exercício. Né, as duas coisas vão liberar endorfina, vão liberar várias coisas aí nesse sentido. Melhora da disposição. E tem
o celular aqui, mas falou uma palavrinha que é bem chave, né? Que são indicadores de qualidade. O Edson falou que eu vou me sentir pronta para outros desafios. Talvez, assim, seja uma realidade. Eu comecei a fazer exercícios cada vez mais exigentes nesse sentido. Mas alguém falou indicadores de qualidade. E isso é interessante, né? Porque eu vou contar um negócio para vocês. Eu consegui melhorar a minha alimentação, e eu estou fazendo mais exercícios. Isso levou a um aumento da minha a diminuição do meu peso e a uma possível melhora da minha saúde e da minha autoestima. Mas como eu sei se a minha saúde melhorou e se a minha autoestima melhorou? Né? Então, se eu estou falando de mim mesma, eu vou lembrar como eu era antes, o que está sendo agora, né? Como eu me sentia nos processos diários. Imagina que a gente está fazendo isso, está falando de um programa de novos hábitos para várias pessoas. Como que a gente, se eles melhoraram a autoestima? Né? Então, isso é um indicador de qualidade, que foi o que alguém colocou lá em cima. Existe uma escala que mensura a autoestima. Né? Então, tem como a gente mensurar isso antes, tem como a gente mensurar isso depois. Existem formas de a gente mensurar. E a saúde é a mesma coisa. Né? Eu consigo fazer exames constantes, né, de triglicérides, de colesterol, etc., para saber o quanto que eu tinha antes e o quanto que eu tenho agora. Para minha até tristeza, os meus índices de colesterol, eles ainda não estão tão baixos quanto eu gostaria. Na verdade, eles estão acima do limite para minha faixa etária. Então, eu percebo que, por mais que eu tenha perdido peso, na verdade, são as atividades lá na que importam. E que eu preciso, as atividades, né, a alimentação que importa para eu conseguir, de fato, atingir essa estrutura de saúde que eu gostaria de ter atingido agora. Mas olha, vamos supor que eu, Morgana, eu continue fazendo esse processo de alimentação saudável. A Leila falou que ela passou por um processo similar e hoje a vida dela é bem mais fácil, física e psicossocialmente. Mas vamos supor, Morgana, tenho essa alimentação saudável, eu faço exercício regular, e isso já faz 5 anos, que a minha saúde melhorou, que a minha autoestima melhorou. O que vai acontecer comigo no prazo? Longuíssimo prazo. Se eu faço atividades físicas, eu me alimento de uma forma saudável, minha saúde teve melhorias por causa disso, principalmente, o que pode acontecer comigo no longo prazo? Alguma ideia? A Rosa falou que eu vou ter uma saúde mais estável, mas vou dar outra dica para vocês também. Eu, Morgana. Ah, tem mais gente escrevendo. Vamos ver. Exato, Rosa. A minha expectativa de vida vai estar aumentada. Porque estudos científicos comprovam que se consigo fazer minimamente 3 vezes por semana exercício por 50 minutos, eu consigo aumentar a minha longevidade, eu consigo ir menos aos médicos, o Tiago está falando. Então, se eu, Morgana, tenho essa rotina com hábitos saudáveis, vamos supor que eu dependo do Sistema Único de Saúde, logo, eu vou utilizar menos recurso público, porque eu estou indo menos ao médico. E eu, Morgana, vou melhorar o índice de desenvolvimento humano do Brasil, porque um dos compostos, né, um dos
que compõem o IDH é a expectativa de vida. Então, lá quando eu tiver meus 85, 90 anos, eu vou de fazer o impacto dessa ação que eu estou fazendo diariamente, semanalmente, anualmente, etc. O negócio acontece lá para frente, lá no longo prazo. Né? Então, isso é muito interessante, né? A minha atividade de fazer, e que, na verdade, o fato de perder do peso aqui no final das contas é a coisa que menos importa. O mais importou foi, de fato, esse novo estilo de vida com alimentação saudável, exercícios físicos, que vai fazer que eu use menos medicamento, que eu vá menos ao médico, que eu tenha maior expectativa de vida. Pode acontecer algum outro problema? Eu posso ter acidente de carro, eu posso ser atropelada? Posso. Né? Mas se eu seguir o fluxo natural, vai acontecer exatamente isso que vocês estão falando. É isso, Rosa, né? Isso é tão verdadeiro que o Brasil está aumentando investimentos agendários nos programas de atendimento à família, para conseguir trabalhar nessa parte de prevenção, porque reduz muito os custos de saúde. Né? Então, essa é a minha história. Olha só que interessante, né? Essa ação que eu conduzo, essa intervenção que eu faço diariamente, que é a alimentação saudável e o exercício físico constante, ele fez com que ele fez esse peso, que na verdade era o que eu queria naquele curto prazo, mas ele melhorou minha saúde, melhorou minha autoestima, e ele vai fazer com que eu tenha uma velhice com qualidade de vida, com menos medicamentos, idas ao médico e maior longevidade. Nossa, olha só, né? Isso é surpreendente. O quanto que essas ações que estão aqui pequenininhas, elas estão melhorando o impacto que a minha vida vai ter quando eu tiver 70 anos, que é daqui exatamente 40 anos. Então tem bastante tempo para esse impacto de verdade acontecendo. Daí essa foi a minha história, tá? Eu, né, ao alcançar essa meta de curto prazo, vai fazer com que eu tivesse diversos longos prazos, ou diversos impactos de longo prazo. Às vezes, na organização, a gente para no começo. Eu já atingi 1.000 pessoas, né? Eu já consegui trabalhar com o que eu quero, eu já entreguei a prestação de contas, né? Mas como que isso vai acontecer depois? Como que vai estruturar isso depois? E a história para compor isso é a história do Rodrigo, que o Rodrigo, ele também queria perder peso, e o Rodrigo, ele adotou uma estratégia completamente diferente da minha. Ele é disciplina, que foi o que vocês colocaram, ele estruturou novos hábitos, ele conseguiu fazer uma dieta, mas essa disciplina, novos hábitos, dieta para ele foi completamente diferente do que eu fiz. O Rodrigo colocou que a cada vez que ele sentisse fome, ele iria comer um biscoito, água e sal, e ele iria tomar café preto. Então, a nova dieta dele exigia bastante disciplina, porque é só com muita disciplina que você consegue fazer isso. A nova dieta dele era que cada vez que ele sentisse fome, ele iria comer um biscoito de água e sal, aqueles creme cracker, e ia tomar uma xícara de leite. Assim, o que vocês acham que aconteceu com o Rodrigo no curto prazo? Sim, ele perdeu até 20 quilos, se eu não me engano, né? Ele teve uma perda de peso considerável. O que vocês acham que aconteceu com o Rodrigo depois? Ele teve disciplina, hábitos, cada vez que ele sentia fome, ele se alimentava mal, né? Ele comia o biscoito, água e sal e tomava café preto. Não só o Rodrigo
Cel falou que ele engordou novamente, né? Não só o Rodrigo engordou novamente, depois de um tempo, como ele ficou debilitado. Na verdade, ele desenvolveu uma úlcera estomacal, e ele precisou passar, se não me engano, 1 ou 2 semanas internado, e que, exatamente, Lu, ele teve úlcera gástrica. Né? Então, aqui tem as duas. Então, ele aumentou a autoestima, ele disse que enquanto estava no hospital, ele era o paciente mais bonito que tinha lá. E ele se sentia muito bem sendo aquele paciente magro. E ele fala isso contando como uma piada muito engraçada, conversar com o Rodrigo mesmo. Ele teve a úlcera gástrica, Edson, isso mesmo. E que levou a ele a uma internação hospitalar de 15 dias, e que, na verdade, ao invés, né, de contribuir para a melhoria do IDH, para ter menos utilização de medicamento, para utilizar menos médicos, na verdade, foi internado e teve maior gasto público. Né? Então, essa foi a linha do Rodrigo. Mas o que eu quero traçar nesse sentido? Que nós dois começamos com a mesma... com o mesmo objetivo na cabeça. Nós dois queríamos a mesma coisa em curto prazo. Só que, como cada um agiu de uma forma diferente, é o tipo da ação que vai refletir no que vai gerar lá na frente. E muitas vezes, enquanto instituição, a gente acaba fazendo isso. Vou dar um exemplo bem simples. Eu já trabalhei com uma instituição, na verdade eu fui visitar essa instituição, que era parceira, e eles trabalhavam com crianças que tinham doenças crônicas. Doenças crônicas, por exemplo, hidrocefalia, ou câncer, crianças com problemas cardíacos, tinha crianças com HIV. E como eles queriam que as crianças fossem para o tratamento, fossem atendidas na instituição, eles fizeram parceria com o Bob's, com um negócio que parece o McDonald's, e seria como o McDonald's, ou esse Bob's, ou esses hambúrgueres, sendo oferecidos para as crianças, esses hambúrgueres e batatas fritas, eram atrativo para fazer se interessarem a vir no projeto. E o que isso causava? Causava que eles tinham, sim, um maior número de atendimentos, mas o que esse alimento gerava nas crianças com doença? Né? Como que isso se refletia em médio e longo prazo? E isso eles não tinham parado para pensar, porque o importante para eles era que naquele momento as crianças estavam satisfeitas e querendo vir para o tratamento, porque era servida fast food naquele lugar, que era de promoção de saúde. Né? Então, isso é uma questão interessante. Dois exemplos que eu vou trazer para vocês. Assim, desse exemplo, o que é para ficar na cabeça de vocês? Que muitas vezes a gente tem um resultado na cabeça que a gente quer alcançar. Ou a gente escreveu esse resultado no papel, né? A gente escreveu no projeto. Mas o que a gente vai fazer para alcançar esse resultado é que vai delimitar lá na frente qual que vai ser o impacto da nossa ação. Tá? Então, por isso que a gente sabe muito bem em que tipo de ação que a gente está fazendo e que isso está gerando. Porque isso pode ter tanto o impacto que a gente esperava, quanto o impacto que a gente não esperava. Tenho 2 casos para trazer aqui para vocês. Um é dessa organização chamada Play Pumps, e o outro é do projeto 1 milhão de cisternas. A Play Pumps é uma organização que é um projeto que surgiu na África do Sul, e ele tinha como objetivo principal fazer com que as comunidades sem água da África subsaariana, a África mais quente, mais seca, que essas pessoas não tivessem que caminhar tanto para água para conseguir fazer a vida em comunidade. Né? Então, eles criaram essas bombas, que são, que vocês conseguem ver ali no desenho, né? Que são caixas da água, que está ali no item 4. E essas bombas, elas, como que a água chega até eles? As crianças estão brincando ali no gira-gira, e ao brincarem no gira-gira,
a força que está gerando ali vai puxar a água do lençol freático, vai levar a água lá para a caixa, essa água vai ser servida numa torneira para que essa mãe, que está ali no caso, possa regar suas plantas, possa se alimentar, possa fazer comida, etc. Ele parece ser um projeto bastante interessante, inclusive ele conseguiu no primeiro ano a meta de alimentar, se eu não me engano, 1.000 no continente africano, e ele conseguiu logo de cara, por envolver, né, a questão lúdica das crianças, por aproximar pela causa nobre, por ter uma tecnologia envolvida, ele conseguiu de cara angariar 20 milhões de dólares. Isso ele conseguiu, se eu não me engano, foi com o Bill Gates e com o marido da Beyoncé, que eu nunca lembro o nome. Tá? Então, 20 milhões de dólares. O nosso dinheiro hoje daria mais ou menos 60 milhões de reais, e a gente faria coisa pra caramba com esse dinheiro. E ele conseguiu para implementar essas bombas no continente africano. Nossa, que legal, as crianças brincando vão conseguir levar água para essa comunidade. E eles não se deram conta de algumas coisas nesse processo. Eles estavam tão preocupados com os números, de atingir esse número no continente africano, com essa ideia inovadora, que eles não pararam para se perguntar nas diversas etapas o que está acontecendo em cada momento desse projeto. Aconteceu que no primeiro momento as crianças super se empolgaram com o brinquedo e começaram de fato a brincar com o gira-gira. E isso durou uma semana. As crianças brincaram com o gira-gira, daí elas enjoaram do gira-gira, porque não era a brincadeira que elas estavam acostumadas a fazer, e depois elas voltaram a jogar e brincar das coisas que elas estavam acostumadas a fazer no dia a dia. Então, esse era um ponto. Depois de um tempo, as crianças pararam de brincar no gira-gira, que é a motriz da água. Nesse processo, ainda resulta uma questão interessante, né, que será que as crianças brincarem no gira-gira, mas a obrigação de brincar continua sendo uma brincadeira, a obrigação de brincar para que a comunidade tenha água infantil. Então começou a discutir sobre trabalho infantil de uma forma muito, porque essa brincadeira, na verdade, transformou-se em trabalho, indo muito que as crianças deveriam estar fazendo. Então, resultou que depois eram as mulheres que acabavam, porque o gira-gira é pequeno, mas as mulheres acabavam empurrando o gira-gira com as mãos para conseguir fazer com que a água subisse para a caixa. E em alguns lugares também, onde as comunidades eram maiores, eles perceberam que o gira-gira tinha que ficar girando 24 horas por dia para ter água suficiente para a comunidade. Isso quer dizer que eles implementaram, se não me engano, 5 pumps na África, e depois eles nunca mais passaram a implementar as play pumps dessa forma, porque tinha um processo de aprendizado grande em relação a isso, e um processo de reflexão grande que eles tinham que fazer. Então, esse foi um projeto, e no campo social ele é considerado como catastrófico, assim, que ele traz muitos aprendizados, e o aprendizado principalmente em essa nossa intervenção, será que ela consegue, de fato, gerar o impacto que a gente quer gerar? E daí tem um projeto que chama 1 milhão de cisternas, que eu já falei dele para vocês em algum momento, mas que é um projeto que eu gosto muito, e que ele, na verdade, usa o esforço comunitário. Então, são as próprias pessoas da comunidade que se reúnem, para o material é cedido para elas pela ASA, né, pela associação, pela Aliança pelo Semiárido, ou pelo governo federal, quando isso virou pública, e são as pessoas da comunidade que, ao ficarem que é o público necessário, vai lá e constrói essas cisternas, que é para fazer com que as pessoas consigam conviver com a seca. Ele não vai acabar com a seca. É muito difícil acabar com a seca, porque são questões imensas. Então, como que a gente consegue conviver com essa seca, fazendo com que as famílias tenham água nesses períodos de seca também? Captando a água da chuva. O que mantém essa água da chuva por meio das cisternas. Então, o projeto já conseguiu
no semiárido brasileiro, fazer mais de 1 milhão de cisternas. Aqui nessa foto tem um númerozinho, né, 153.431. Faz umas 2 semanas eu estava em Caruaru, no Pernambuco, e eu vi cisterna lá com a numeração 600 e poucos mil. Né? Então, forma diferente de entender esse problema, de tentar lidar com e de fazer com que eu busque resolver esse impacto mesmo. Né? E como fazer isso de participativa, como fazer isso trazendo a comunidade para perto, em algo que a comunidade consegue se dedicar, que é né, conhecimento local para fazer, que é a construção dessa cisterna. Né? Então, aqui tem uma diferença, né? Tem a diferença do que faz, do como faz, e aqui também tem essa diferença do que como faz para que isso gere impacto no longo prazo. Vocês, será que quando atuando, fazendo os projetos, estão sendo mais play pumps, que é fazendo o projeto só porque teve a ideia e sem refletir direito sobre o que isso vai gerar no longo prazo, ou vocês estão sendo mais 1 milhão de cisternas, pensando muito bem sobre o que é esse problema, tentando entender o problema para daí gerar uma solução que seja participativa e que possa se alastrar para um grande público. Né? Então, fica essa pergunta para que vocês, sim, então, de vocês enquanto instituição, né, que tipo de impacto que vocês estão tendo lá na frente, né, daqui a 10, 15, 20 anos, como que o beneficiário de vocês vai estar? Essa é uma coisa que vocês deveriam fazer sempre, né, que impacto que isso que eu estou fazendo hoje vai ter daqui a 15 anos na vida dessa pessoa, na vida dessa comunidade, né, na vida desse ecossistema. E às vezes, se não tiver diferença nenhuma, o que eu faço para que tenha isso? Né? O que eu preciso mudar de atividade que eu estou indo para fazer com que esse impacto lá no longo prazo seja mais consistente? A teoria de mudança, ela é o entendimento de qual problema que vocês querem resolver, qual a transformação que você quer gerar e que impacto que ela vai gerar nesse longo prazo, né? Para qual impacto que ela está contribuindo no longo prazo. Então, a teoria de mudança é uma ferramenta e uma metodologia APA, lógica, de atividade, dados, objetivo e impacto, entendendo que os resultados são aquilo que eu consigo dar no curto prazo, né? É isso que eu estou chamando aqui de resultado. Por exemplo, eu consegui atender 20 pessoas. O índice de satisfação dessas pessoas é de 60%, considera muito satisfeito. Então, vamos pensar eu, Morgana, trabalhando com vocês o Transformar. Eu faço essas capacitações, que são as atividades, e faço as assessorias. Como resultado, eu tenho a presença de vocês nas capacitações e nas assessorias. Como objetivo, eu tenho o que vocês estão conseguindo implementar disso, porque daí isso já sai da minha alçada. Né? Que mudanças que vocês estão levando para a organização que vai além do que eu consigo ter sob controle, ter sob 100% de controle. Mas é aquilo que eu estou lutando. Né? Eu venho aqui conversar com vocês para que vocês consigam propor mudanças relevantes na instituição de vocês. E esse é meu objetivo. E qual que é o impacto, Morgana? O impacto é que isso vai refletir no modo que vocês atendem o beneficiário. Que isso vai fazer que vocês tenham mais recurso, que vocês atendam mais gente, que vocês atendam uma área maior, que vocês aumentem os recursos. Né? Então, essa é uma linha lógica. Eu tenho os recursos da organização que me permitem fazer as atividades, que vão levar para os resultados de curto prazo, que vão alguns objetivos e que vão contribuir a um impacto nesse longo prazo. Então, essa teoria de mudança, de novo, né, ela é um processo de reflexão. Como foi toda essa parte de alinhamento, né, identidade organizacional, a identificar o problema, né, então ela é um processo reflexivo profundo e de muito diálogo entre a equipe e as partes interessadas.
para vocês conseguirem entender qual é a mudança de longo prazo. E vocês podem pensar nessa mudança de longo prazo para o público-alvo de vocês, né, para o público de uma forma geral, ou vocês podem pensar de pessoa em pessoa, né? Que mudança que você quer ver para o João que você atende? Que mudança que você Maria? Que mudança que você quer ver para o Ernesto? Né? Como que isso vai estar no longo prazo, tá? Então, isso é bem importante. Isso é a teoria de mudança. Então, né? Compreende eu traçar essa linearidade entre os recursos que eu tenho, as atividades, os resultados, objetivos e impacto. E eu preciso sempre levantar os porquês, que é mais a história da justificação, né? Que é as minhas atividades, elas vão gerar tal resultado. Por quê? Qual é a evidência que eu tenho? Qual é a premissa que está ali por trás? Né? Então, eu tenho de mudança lá naquela parte do peso que é, na verdade, uma linha reta entre as atividades e o impacto até, ou objetivo, que é as minhas atividades físicas vão fazer com que eu tenha uma saúde melhor. E por quê? Como que eu sei? Eu tenho dados científicos, eu tenho dados de outras pessoas, os exames médicos, né? Então, isso é importante da gente ter claro. Eu preciso entender o porquê que eu estou colocando isso, né? Porque vou trazer alguns casos. Por que é importante o jovem aprender xadrez para que ele consiga ter melhor condições de vida no futuro? Ou qual que é a relação entre o jovem aprender xadrez e o jovem ter menor evasão escolar? Qual que é a relação entre deixa eu pensar em outros casos, entre eu fazer um acompanhamento familiar de uma criança em vulnerabilidade para que o ambiente familiar esteja mais propício a, de fato, ser um ambiente saudável para essa criança. Né? Então, eu tenho que pensar nas relações de causa e efeito do que eu estou fazendo, por mais que às vezes de causa e efeito seja de a gente perceber, ou então que ela pode gerar outros efeitos que a gente não sabe. Né? A gente sempre tem que pensar na causa e efeito, de por que eu estou fazendo isso, o que isso vai gerar na frente. Tá? Então, isso é importante. Vamos ver se a gente entendeu? Vamos testar? O Felipe vai colocar aí para vocês o link de um vídeo que é a história da doutora Vera Cordeiro no filme Quem Se Importa. Uma dica para vocês. Comecem prestando atenção em que problema que ela quer resolver. Isso que vocês têm que prestar atenção de uma forma inicial. E daí, como que ela vai fazer para resolver esse problema? Isso, mais ou menos. Felipe, passa o link para eles e eu estou considerando o tempo do vídeo agora. Eu vou desligar o meu áudio. Câmbio.
Pronto, gente. Acredito que eu já consegui ver o vídeo aqui. E já deu de você terem assistido o vídeo. Esse vídeo vai estar disponível no Syllab, se vocês quiserem depois. Tá? Então, é uma história fantástica, de verdade, da doutora Vera. Eu conheço ela é de fato fantástica, então é muito legal estar compartilhando um pouco da história dela para vocês, e é uma história até anedótica, né, de como ela se colocou no papel de empreendedora social. Qual que é o problema principal que a doutora Vera queria resolver? Ela começa o vídeo desse problema. Quem quer adivinhar? Quem tem uma pista do que é esse problema principal que ela queria resolver? Vamos lá, vamos lá. Falta de estrutura básica na comunidade. Não é bem isso, Leila. Mas é perto disso. Então, coronel, não sei se é coronel, esse é o Silva, na verdade. Você já está trazendo. Quando você fala melhorar as condições de vida, você já está me trazendo a solução. Você não está me trazendo o problema. A continuidade foi parecida com o problema, que é as mães que não cuidar dos filhos pós-internação, na verdade, pós-alta, né? E a Cássia trouxe isso, né? A falta de estrutura da saúde. A Edson também coloca, né? De imediato, o problema de saúde de seus pacientes. Ela começa o vídeo, e é sacanagem competir comigo, porque eu já assisti esse vídeo umas 1000 vezes, e ela começa o vídeo falando, né? Existe um problema cíclico, né? Um problema constante, um ciclo vicioso na saúde, eu diria, no mundo, diz ela. Que as crianças, elas vêm para o hospital, elas recebem tratamento, no hospital elas melhoram, elas têm alta, e a família não consegue dar o atendimento. Tanto que as famílias olhavam para ela e diziam, doutora Vera, toma o meu filho, a senhora cuida, porque eu não vou conseguir cuidar. Né? Então, o principal problema da doutora Vera, que ela queria resolver, era conseguir trabalhar com esse ciclo vicioso. Ela queria que o ciclo vicioso da saúde, que tem a internação, a pessoa vai para casa, em casa ela piora, em casa e dela tem que voltar para o hospital. Então, quebrar esse ciclo de internação como garantir que essa pessoa que essa criança vá para casa e ela melhore de fato. Como garantir que essa pessoa seja tratada no hospital, porque ela tem uma doença crônica, mas como fazer com que esse retorno ao hospital não seja tão breve. Né? A teoria de mudança da saúde da criança ela estruturou o problema central, que é quebrar esse ciclo vicioso da saúde, e para isso ela diz que ela delimitou uma forma de atendimento ouvindo a quem eles atendiam. Ela não tirou o atendimento da cartola, ela não tirou o atendimento de uma... não tirou o atendimento do que ela já sabia. A gente criou a metodologia de atendimento ouvindo a quem servíamos, porque eram aquelas pessoas ali que sabiam quais eram as necessidades. Eles que vão, né, eles que são o impacto, lembram?
fora, né? Então são eles que precisam me dizer como que eu posso ajudá-los para que esse ciclo vicioso seja interrompido. Então ela estruturou o atendimento em 5 áreas, que é saúde, educação, renda, moradia e cidadania. As famílias ficam por até 2 anos no programa, e depois, com isso, espera-se que é o ciclo vicioso da doença, e com isso ela diz lá no final, né? Quando alguém me pergunta qual que é o know-how da saúde clínica, é que a gente consegue transformar miserável em pobre. Tem a inclusão social que o Alex falou, né? Tem a alteração do patamar de vida. Né? Então, tem uma linearidade no que ela está falando. Né? Eles têm uma ação, vai 2 anos, com isso quebrar o ciclo vicioso da saúde, e com isso fazer com que essas pessoas deixem de ser miseráveis e sejam pobres. Tá? Então, isso é uma linha de mudança. Qual que é a teoria de mudança das organizações de vocês? Qual que é a linearidade dessa atuação? E fica a dica, essa linearidade, ela sempre parte do principal problema que vocês querem resolver. Esse principal problema que vocês querem resolver vira um objetivo. Né? Ele é o objetivo central que vocês têm, então vocês vão fazer várias atividades para conseguir resolver esse problema, e isso vai ter um impacto na vida desse beneficiário, na vida dessa comunidade, na vida desse ecossistema. Tá? Então, vocês têm que pensar em qual que é a teoria de mudança das organizações de vocês, qual que é essa linearidade que vocês estão querendo traçar. E daí, então, trazer para o marco lógico, que é uma ferramenta que ajuda a escrever isso, que ajuda a visualizar. Então, lá embaixo, né, a saúde criança tem insumos, que é a equipe, a sede, dinheiro, né, para conseguir fazer as atividades. E quais são essas atividades? O atendimento às famílias, nas 5 áreas que compõem esse plano de assistência familiar, que é saúde, moradia, renda, cidadania e educação. Então, ela atende essa família nessas 5 áreas, e o resultado que elas têm é quantas famílias completam os 2 atendimento. Tem família que desiste antes, tem família que não continua, né? Mas ali é uma taxa de presença. Aqui a gente tem uma taxa de presença também, né? Ali também, completa os 2 anos, eles fazem uma formatura, eles dão certificado, né? Então, eles têm esse resultado, que é quantas pessoas conseguiram ficar fazendo atendimento pelo período de 2 anos. Como objetivo, né? Então, a gente espera, a de criança espera que, após esses 2 anos de atendimento, famílias consigam proporcionar esse ambiente saudável para que a criança se desenvolva, reduzindo a internação hospitalar. A redução do tempo da internação hospitalar é que de fato a demonstração de que o ciclo vicioso da saúde está se quebrando. Essa criança não precisa mais ser reinternada. Ela tem uma redução no tempo dessa internação. E que lá no vai gerar a inclusão social das famílias, vai transformar os miseráveis em pobres, né? Vai tirar eles do patamar da miséria e colocar no patamar da pobreza. Né? Será que vocês conseguiriam estruturar, não necessariamente dentro de um marco lógico, vocês podem estruturar a linearidade da forma que vocês quiserem, mas qual que é essa linearidade? Que vão gerar quais resultados, que vai resolver qual o problema, né, que é o objetivo, impacto que isso vai gerar de longo prazo. Tá? Então, essa é a primeira pergunta para vocês. Ufa, é uma pergunta importante. E que a gente vai trabalhar com vocês nas assessorias. Então, é importante que vocês já cheguem com isso desenvolvido nas assessorias essa semana, tá? Bem, ou minimamente pensado, né? Mesmo que não esteja ela toda estruturada, mas que vocês consigam dialogar com isso que acontece, né? O que eu faço, o que acontece no curto prazo, o que acontece no médio prazo e no longo prazo. Como que a gente mensura isso, né? A mensuração disso vai acontecer pelos indicadores. E aqui a gente pode ter indicador
para todas essas linhas. Né? Então, eu posso ter um indicador de quantos atendimentos eu faço por mês, que é o indicador que muitas organizações de assistência social demonstram, por exemplo. A gente faz 1.600 atendimentos por mês. Mas quantas famílias completam os 2 anos? Né? Que é o número que vai expressar o resultado no caso da saúde de criança. O indicador de objetivo é qual que é a redução no tempo de internação hospitalar. E, por último, a inclusão social da família é uma inclusão baseada em renda, né, que é o parâmetro da linha de miséria e da linha de pobreza. Né? E por que isso tem um impacto tão grande na renda? Porque, por exemplo, muitas famílias, o pai tinham que deixar de trabalhar porque o filho ficava internado constantemente. Então, eu diminuindo o tempo de internação hospitalar, eu consigo fazer com que essa criança permaneça na escola, permaneça nos órgãos, e eu consigo tirar tempo para trabalhar e aumentar a renda da família, inclusive. Então, isso é uma linearidade interessante que está indicadores ali do lado. Mas, Morgana, eu tenho indicadores. Os indicadores, acho que eu... Aqui. Os indicadores são as formas de medir o que está acontecendo. Né? Como que eu posso... Vocês me trouxeram lá de exemplo, né? Como que eu poderia se eu estou, de fato, perdendo peso? Eu posso saber me medindo, me pesando. Como que eu posso saber se eu estou melhorando a minha saúde? Eu posso medir os índices de colesterol, os índices de triglicérides. Como que eu posso saber quantas pessoas estão sendo atendidas? Eu posso saber isso das fichas de presença. Como que eu posso saber se essa pessoa está melhorando a autoestima? Né? Isso é bem interessante. Vários projetos de empoderamento feminino, por exemplo, colocam a melhoria da autoestima. E como que a gente mensura isso? Será que tem como? Né? Conversa com os psicólogos, conversa com o assistente social. Tem como, né? O indicador de autoestima, por exemplo, existe uma escala chamada escala de Rosenberg, que é a autoestima das pessoas. Então, você pode fazer essa entrevista antes, no início do atendimento, e ao final dos 2 anos, né? Para verificar se teria essa autoestima, autoestima ou não. Então, nesse sentido, essas setas aqui são para demonstrar que uma coisa tem que levar a outra. Né? Então, eu tenho o que a organização precisa para realizar as minhas atividades, com isso eu consigo fazer o trabalho. Né? Então, as atividades são o trabalho que é feito, as atividades principais que a instituição faz para gerar valor para aquele público beneficiário. Então, vai ter um monte aí, por exemplo, fazer site, captar recurso, contabilidade, que não é uma atividade que gera valor pro beneficiário. Na descrição, entram as atividades que geram valor pro beneficiário, tá? Com esse público específico. Com isso, entregar. Que serviço que eu estou entregando? Qual que é a minha de produção, por exemplo? Né, como resultado, vamos supor um projeto de aumento de renda para mulheres da periferia. Eu tenho as aulas, eu tenho as aulas ali embaixo, né, para conseguir, eu tenho professor, eu tenho material didático, eu tenho o tecido, etc., que são as mulheres vão utilizar. Vou fazer as aulas, e aumento de produção para que essas mulheres criem o artesanato. Como resultado, quantas mulheres assistiram às aulas e quantos materiais de artesanato foram desenvolvidos nesse tempo. Mas o meu objetivo era de verificar como que isso reverteu para as mulheres. Né? Então, quanto que disso eu consegui vender e quanto que disso foi de renda para as mulheres. Que seria ali no objetivo, que é o que aconteceu com os beneficiários. Será que a renda desse beneficiário? E, por fim, o que isso trouxe para a comunidade? Ou o que isso trouxe para aquela mulher? Né? Será que melhorou
autoestima? Será que ela conseguiu melhorar as condições da família por causa daquele aumento de renda? Né? Então, o que isso traz de uma forma mais ampla e num longo prazo? Tá? Então, a ideia de tratar o marco lógico assim, nessa forma vertical, é para demonstrar o que acontece num patamar vai levar a outro patamar. Voltando aos indicadores, a Rosa perguntou, né, Morgana, eu gostaria de ler mais sobre esses 3 tipos de indicadores. Na verdade, eles estão bem relacionados ao marco lógico. Né? Quando eu penso no processo, indicadores de processo, são indicadores relativos às minhas atividades do dia a dia. Que eu preciso prestar, em quantas aulas eu vi, quantas pessoas participaram daquela atividade. Ele é um indicador de processo. Quando eu penso no indicador de desempenho, ele já está num nível além. Ele poderia ser o que gerou naquelas pessoas. Então, voltando para o caso do projeto de geração de renda, indicador de processo seria quantas mulheres participaram, quantas aulas a gente teve, qual que foi a satisfação dessas mulheres com o curso que foi desenvolvido. Indicador de desempenho é o quanto que foi produzido e que renda que isso gerou para as mulheres, quanto que a gente conseguiu vender, já é um desempenho em relação aos processos, né? Ele a primeira leva de resultados da minha ação, da minha intervenção. E lá nos indicadores de transformação, o que isso gerou para essa mulher, para aquela família, para aquela comunidade? Né? Gerou mais alma, gerou a possibilidade de filhos terem uma alimentação mais saudável, né? Gerou que ela saiu do patamar da miséria e foi para o patamar da pobreza, né? Então aumentou o patamar de renda. Né? Então, pensando nesses 3 tipos de indicadores, vocês podem ter indicadores de todos eles. Tanto para mensurar, e talvez vocês devam ter indicadores de todos eles. Né? Tanto para mensurar qual que é o processo, só que eu acho que o processo é um indicador e que vocês mais têm facilidade, porque o processo é aquilo que a gente tem no dia a dia. Mas daí de desempenho, o que isso está de fato gerando? E num longo prazo, qual que é a ação? Né? Então, hoje, eu acho que foi hoje, a minha cabeça já está ficando tão confusa com as assessorias, né? Mas eu conversei com uma organização, que era uma iniciativa ainda, para, por exemplo, fazer um processo de profissionalização dos jovens da comunidade. Então, criar uma feira de profissões, trazer diversos profissionais para conversar com esses jovens. Indicador de desempenho, quantos jovens estão participando? A gente vai ter de indicador de processo. Quantos jovens estão participando? Quantas palestras a gente fez? Qual que é a satisfação que esses jovens estão tendo com a palestra? De indicador de desempenho, a gente poderia ter, por exemplo, quantos jovens seguiram aquelas opções né? Quantos jovens passaram a optar por aquelas carreiras que foram apresentadas? Né? Esses jovens refletiram sobre aquelas carreiras no momento de decidir qual carreira que eles queriam seguir. Né? Lá no médio e longo prazo, isso vai transformar a própria comunidade, que é a redução dos índices de violência, que é a redução do índice de jovens que está envolvido com o ambiente das drogas, né, que vai gerar um ambiente saudável da própria comunidade. Né? Então, isso seria um indicador lá no final de impacto de ação. Ficou claro isso, gente? Falei bastante nesse final agora, né? Eu realmente espero que tenha ficado claro isso para vocês. Então, a primeira pergunta que eu trouxe lá na frente dentro da teoria de mudança, a primeira pergunta que eu trouxe lá na frente, qual que é a teoria de mudança? Né? E daí agora, a pergunta que eu tenho é, dentro dessa teoria de mudança, como que vocês podem medir esse desempenho, como que vocês podem mensurar
esse impacto que está acontecendo. Rosa, eu estou trazendo o indicador de desempenho como se fosse esse indicador de médio impacto. Tá? Como se fosse o indicador do índice de objetivos aqui no meu marco lógico. É a minha definição de indicador, tá? E daí vai ter um indicador de transformação. Então, pensando nesse marco lógico, os indicadores de processo estariam relacionados a atividades e resultados, o desempenho a esse indicador do objetivo aqui, e o de transformação, que é esse impacto que está lá na frente. As tarefas de vocês, qual que é a teoria de mudança e quais são os indicadores-chave para vocês mensurarem os processos, o desempenho e o impacto que vocês têm no longo prazo, que é essa transformação de fato. Então, refraseando para ficar mais claro, como que vocês podem medir as atividades, resultados, o objetivo e o impacto que vocês estão causando? Tá? Essa Rosa, eu espero que tenha ficado mais claro agora que eu traduzi para os outros termos. E com isso, eu chego na nossa parte da lição de casa de hoje. Tá acabando a nossa sessão, né? Tá acabando a parte de impacto. E eu acho que essa é uma etapa primordial, que é vocês refletirem lá naquela visão, missão, o problema que você quer solucionar, e agora qual é a idade, né? Quais ações que vocês tomam e que impacto que isso vai ter de longo prazo. Então, para essa semana, vocês têm duas atividades. Fazerem a teoria de vocês, então, essa linearidade entre atividade, resultado, objetivo e impacto. E se vocês não conseguirem traduzir nesses termos, não tem problema. O que vocês conseguem traz essa linearidade, né? O que a gente quer em curto prazo é isso, médio prazo longo prazo é isso. Pode trazer como ela for viável para vocês entenderem da melhor forma. E a atividade 2, eu até escrevi um estabelecimento de uma primeira versão do marco lógico com indicadores, mas eu acho que eu vou refazer. Felipe, vamos refazer essa parte lá no Sílab, porque lá na parte de gestão de projetos, vocês voltam a voltam a ver o mágico. Então, agora, eu queria só que vocês pensassem em indicadores que são relevantes para vocês mensurarem a teoria de mudança de vocês. Tá? Então, esquece essa versão do marco lógico e pensa em quais são os indicadores relevantes para vocês mensurarem a teoria de mudança. Tá ok, gente? Tenho alguns avisos paroquiais que são bem importantes para vocês. Preencham a presença. O link está ali embaixo do que vocês estão assistindo agora. Esse é o primeiro aviso paroquial. Segundo aviso paroquial. O Felipe vai disponibilizar para vocês o link para fazer o agendamento das assessorias. Para a gente é importante que vocês agendem as assessorias com pelo menos um dia de antecedência. Está ficando difícil, as assessorias marcam para o mesmo dia. Então, por exemplo, se você quer ter assessoria, que é a terça-feira, corre lá no link e já agenda os horários de amanhã à noite. Ou amanhã de noite. Se você quer assessorias para quarta-feira, até amanhã você tem que preencher, tá? Então, vamos controlar isso para vocês sempre preencherem com um dia de antecedência o horário da assessoria para a gente conseguir se preparar para esse processo. Terceiro ponto. A gente está acompanhando as atividades de vocês no Sílab, então podem preencher lá, a gente já está dando retorno. E esse vídeo
Saúde Criança vai estar disponível no Sílab para vocês também, então se vocês quiserem assistir ou reassistir, fiquem à vontade, mas ele faz parte de um vídeo muito maior que chama Quem Se Importa. É um documentário que é muito, muito, muito sobre diversos sociais. Então, super recomendo que vocês aluguem o Quem Se Importa, encontrem Quem Se Importa para assistir. E o último aviso paroquial é que vocês, de fato, né, retomando a conversa que a gente teve no começo da assessoria, que vocês consigam pensar no Dia de Transformar como uma forma de vocês trazerem os parceiros, as pessoas-chave, as organizações, para ajudar vocês na solução desse problema social que vocês querem contribuir para resolver. Nessa contrapartida do Dia de Transformar como um evento altamente estratégico para vocês se munirem de instituições e organizações e pessoas que vão apoiar vocês nesse novo ciclo da organização, que é o ciclo da organização pós-projeto Transformar. Tá bom? Então, vou ligar minha câmera aqui de volta, só para eu... Uma boa noite, um ótimo descanso a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui nas capacitações. Eu espero que a gente muitas vezes, e eu estou nas assessorias, eu e o Adriano, a gente está nas assessorias essa semana ainda. Tá bom? Nossas assessorias vão até a próxima segunda, e daí começa o ciclo de gestão de projetos. Pessoal, beijo grande, força, foco e fé nas atividades de vocês. Continuem nesse processo de reflexão, de alinhamento estratégico, que grandes frutos estão por vir. Um beijo grande. Câmbio.